Parábola do fermento e da farinha. Mateus, capítulo 13, versículos 33 a 35. Nessa pequena parábola, também narrada por Lucas, colocada como um sanduíche entre as outras, Cristo continua a desenvolver o seu ensinamento resultante da parábola anterior, a do semeador e dos solos, que se une com a parábola da mostarda, que em Nosso Senhor prevê a aparição do cristianismo meramente professo em sua forma exterior e mundana. Aqui, na parábola do fermento, ele mostra antecipadamente a corrupção doutrinária da Igreja. Muitos comentaristas, entretanto, em seus esforços de explicar a parábola, têm conseguido confundir o seu verdadeiro significado, pois afirmam que ensina de que forma o Evangelho, vagarosa, mas firmemente, permeará toda a sociedade, até que todo o mundo se torne convertido por e para Cristo. Nas 4 parábolas colocadas em forma de 2 pares, a verdade que todos ensinam é coerente e progressiva. Na parábola do semeador, temos a rejeição da palavra de Deus. A do joio e do trigo, temos a oposição ao serviço divino. Na da mostarda, temos o aborto dos desígnios de Deus. E na do fermento e da farinha, temos a corrupção da agência divina. Para compreender o que o nosso Senhor pretendia dizer, quando proferiu essa última parábola, é essencial examinarmos as 3 partes que a compõem: a mulher, o fermento e a farinha. Aqui encontramos novamente a regra 3. Uma utilização dessas figuras de linguagem feita independentemente das escrituras tem resultado em erros de interpretação. Descobriremos que a interpretação popular dessa parábola pode ser considerada totalmente errada, como mostraremos a seguir. Fermento. Começaremos com esse polêmico produto, visto que fermento, quando utilizado de forma figurada, como acontece nessa parábola, obviamente significa algo ruim. Afirmar que um símile pode significar tanto algo bom como ruim é violar a sua utilização simbólica, dada pelo Espírito Santo na Bíblia. Além do mais, pelo fato de que o fermento é invariavelmente usado para representar algo que é ruim, corrupto e insatisfatório. Como pode significar esse outra coisa? Seu formato é tão rígido quanto a matemática e deve, então, o seu significado estar sempre em completa harmonia com a sua utilização em qualquer outro lugar das Escrituras. Certos intérpretes, na tentativa de adequar essa parábola, que eles enxergam como um símbolo da cristianização do mundo, têm feito essa ser muito discutida. Resumidamente, as escolas de interpretações divergentes são: o fermento nessa parábola é um tipo de poder conquistador do Evangelho. Muitos param na primeira frase dita pelo Nosso Senhor: o reino dos céus é semelhante ao fermento, e afirmam que essa figura tipifica algo bom. Portanto, representa a vitória completa da influência de Cristo nesse mundo pervertido. Apesar de essa ser a mais popular e mais aceita interpretação, não é necessariamente a correta. Na verdade, como veremos, esse pensamento contradiz o uso simbólico completo do fermento nas Escrituras. Além disso, essa visão desfaz o ensino das outras parábolas do Nosso Senhor e também a sua descrição do processo dessa dispensação, nas quais ele fala da mistura do que é bom com o que é mal e da santidade com a corrupção.
Os que lidam com essa parábola dessa forma violam ainda um princípio muito importante. Jesus não diz que o reino dos céus se assemelha ao fermento, mas que se assemelha ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo seja levedado. Não é apenas o fermento que ilustra o reino dos céus, mas a parábola como um todo. Outras parábolas falam de misturas, mas se essa sobre o fermento for tomada como boa e o todo torna-se então levedado, ou seja, torna-se bom, então não há misturas de forma alguma, o que seria contrário ao ensino das outras parábolas. O fermento foi escondido na farinha como um tipo de mal, que representa a forma por meio do qual as sutis forças de Satanás militam contra a verdade. O fermento sempre é utilizado como um símbolo do que desagrega, do que rompe, do que se rompe, como a utilização bíblica seguinte é usada para provar isso. O fermento que veio para se tornar muito importante na feitura dos pães em Israel, suas leis e rituais e em seu ensino religioso, possivelmente consistia de um pedaço de massa fermentada, retirada de uma mesa feita anteriormente. Essa porção de massa que havia sido preservada era dissolvida em água em um local próprio para amassar pães, antes de lhe ser adicionada a farinha ou de ser escondida nela e serem amassadas juntamente. O pão feito dessa forma era conhecido como levedado, para distinguir do não levedado ou asmos. A primeira vez que o fermento aparece de forma negativa na Bíblia é em Gênesis, capítulo 19, versículo 3, onde diz que Ló assou um pão não levedado para os anjos e que eles o comeram. O que nos mostra de forma muito clara que o fermento, uma mercadoria comum, era um alimento apropriado para a pervertida e condenada Sodoma. Por que o justo Ló não colocou o pão levedado perante os anjos? Porque ele sabia que nada comum ou impuro deveria chegar aos lábios de seus hóspedes. Alimento para os anjos não pode ter aparência maligna. Temos sido tão cuidadosos quanto deveríamos ser quanto ao nosso alimento espiritual provido pelos púlpitos? A próxima referência a fermento é feita em conexão com o Egito, onde os israelitas, na véspera de sua partida da terra da servidão, receberam a ordem divina: 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tirareis o fermento de suas casas, pois qualquer que comer o pão levedado, desde o dia 1º até o 7º, será eliminado de Israel. Porque, se o fermento é uma tipificação do que é bom, foi dito aos israelitas de forma tão enfática que deveriam eliminá-lo de suas casas durante a Páscoa. É tão importante observar que a origem desse símbolo de maldade nas Escrituras, ligada a Sodoma e ao Egito, volte à cena novamente nos últimos dias, durante o ápice da maldade do Anticristo, conforme em Apocalipse, capítulo 11, versículo 8. O fermento é usado como símbolo para o pecado, em sua essência dentro da lei mosaica dado logo depois. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado. Êxodo, capítulo 34, versículo 25. A razão pelo qual o fermento foi excluído de quaisquer sacrifícios feitos no fogo ao Senhor era porque esses tipificavam a oferta sacrificial sem pecado do próprio Cristo. Pois de nenhum fermento, nem de mel algum, fareis oferta queimada ao Senhor. Uma razão natural para essa proibição é encontrada no fato de que a fermentação implica num processo de corrupção.
O mel era excluído do sacrifício porque esse era um símbolo do homem em busca da glória pessoal, conforme Provérbios, capítulo 25, versículo 27. Cristo podia afirmar: eu não busco a minha própria glória. Desta forma, o que era azedo ou doce foi proibido na oferta de alimentos. Pães feitos de farinha, sem fermento, eram os únicos aceitos no altar do Senhor. Já foi dito que a ordem acerca do pão levedado é uma exceção à regra do fermento como simbolismo do mal. Mas não é bem assim. Cada ato de louvor humano necessariamente possui, até certo ponto, um pecado misturado a ele. Se a iniquidade está no coração, o Senhor não nos ouvirá. Os 2 pães apresentados ao Senhor na festa das semanas eram assados com fermento. Esse acontecimento anunciava previamente o Pentecostes, onde os primeiros frutos dessa dispensação da graça são vistos. Os 2 pães são uma figura profética dos judeus e dos gentios salvos, nos quais uma boa quantidade da velha natureza permaneceria, como pode ser visto no caso de Ananias e Safira. O pão típico que representava Cristo tinha de ser sem fermento, mas quando o pão tipificava o seu povo, precisava ser levedado. Para os judeus, então, o fermento era um símbolo do mal. As palavras fermento ou levedado e sem fermento ou asmo ocorrem 71 vezes no Antigo Testamento e 17 vezes no Novo Testamento, com esse termo sempre denotando o que é mal. A única exceção seria esse solitário texto nessa parábola de Nosso Senhor. Conhecedor de seu significado normal no Antigo Testamento, ele usou esses termos tanto nessa passagem como em todas as outras, com a mesma significação, como veremos. O uso figurado do fermento no Novo Testamento reflete e confirma a antiga função dele de corrupto ou corruptor. Por exemplo, como disse Cristo, o fermento é um tipo de má, corrupta e desequilibrada doutrina. Cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Lucas, capítulo 12, versículo 1. Aqui ele advertiu os seus discípulos da falsa doutrina dos fariseus, como nos é mostrado também na passagem paralela de Marcos, que ainda adiciona o fermento de Herodes, o qual simbolizava essa vida mundana. O fermento dos fariseus e dos saduceus era a infidelidade, e Jesus censurou os seus por não a detectarem. Como Cristo poderia deliberadamente confundir os seus discípulos quando usou o fermento como uma figura do que é bom? Nessa parábola que estudamos, pois ele sempre a usava como uma figura do mal. O fermento dos fariseus era a formalidade hipócrita, ou a religiosidade, uma cegueira religiosa. E ainda temos isso no legalismo de nossas igrejas. O fermento dos saduceus era o ceticismo ou racionalismo, uma negação do sobrenatural, tão comum hoje entre os evolucionistas. O fermento de Herodes era uma degradação sensual, resultado dos 2 primeiros fermentos. Apartando-se de Deus e da sua palavra, resulta em secularismo e em tolerância às cobiças mundanas e às calamidades desse século. O fermento de Herodes coincidia em poder e fraqueza, baseados na possessão de coisas materiais. Não é esse o pecado das nações e dos homens hoje? A última passagem na qual o fermento é mencionado encontra-se em Gálatas, capítulo 5, versículos 7 a 9, onde o apóstolo Paulo está preocupado com a propagação de uma falsa doutrina. Na passagem anterior, o fermento é associado com um mau proceder, com o poder corrupto de um mau exemplo. Aqui, o símile é usado em referência aos efeitos prejudiciais
de uma falsa doutrina, os quais são resumidos pelo apóstolo em duas áreas, em sua advertência das impurezas da carne e do espírito. O fermento que os legalistas tentavam espalhar entre os crentes da Galácia vinha dos fariseus, os quais diziam que antigas leis, como a circuncisão, ainda eram necessárias à salvação. É interessante observar os 3 significados do fermento para Paulo. 1. É chamado persuasivo, algo que exerce uma poderosa e emotiva influência. 2. Ele atrapalha o homem na obediência à verdade. E 3. É expressamente chamado não pertencente àquele que nos chamou. A terrível verdade é que o mundo está vivendo em densas trevas. Falando de forma geral, o Evangelho hoje não é nem acreditado e nem desejado. O paganismo tem crescido imensamente durante a última década. Podemos ver em nossos dias que o mundo está se corrompendo e a igreja junto com ele. Se a farinha é o mundo e o fermento é o Evangelho, o desígnio geral divino tem falhado em seu objetivo. As declarações solenes de Jesus para nos relembrar acerca do curso dessa dispensação, como o fizeram os apóstolos, não podem ser verdadeiras se o mundo está melhorando pela difusão das qualidades do Evangelho. Mulher. Quem ou o que devemos relacionar com a figura da mulher dessa parábola? É uma figura secundária ou é essencial à mensagem? A maioria dos comentaristas parece negligenciar a sua presença e participação. Talvez eles imaginem que a sua inclusão seria natural, visto que a colheita no campo era um trabalho masculino. Logo, a preparação do pão em casa seria uma tarefa feminina.